No dia 29 de julho de 2011, é lançada uma série que inicialmente tem uma aparência bem fofinha e amigável, bem ao estilo Muppets, mas na verdade se revela como um desenho cheio de metáforas, bizarrices e violência. Meu nome é Ramon e seja muito bem-vindo a Don't Hug Me, I'm Scared. O primeiro episódio, chamado de Criatividade, começa com a apresentação dos nossos protagonistas, o Red Guy, ou o cara vermelho, o Yellow Guy, ou o cara amarelo, e o pato. Eles estão meio que em uma cozinha, e lá atrás no cenário é possível ver um calendário, que marca o dia 19 de junho. Eu sei que essa informação é muito solta, mas guarda ela que ela vai ser muito importante. Enfim, do nada um bloco de notas cria vida e começa a cantar uma música bem alegre, sobre a criatividade. Um tempo depois, o Yellow Guy fala que pintou um palhaço, e o bloco de notas faz isso aqui. Ele agora faz uma dinâmica, pedindo para eles escreverem a cor criativa deles. O Red Guy escreve azul, o pato escreve vermelho e o Yellow Guy escreve verde. Só que o bloco de notas não aceita isso como uma cor criativa e simplesmente anula a resposta dele. Enfim, a partir daqui tudo começa a ficar insano, porque eles viram um modelo 3D, depois eles ficam gigantes, aparece uma torta feita de carne crua, até que do nada tudo volta ao normal e o episódio acaba. Tá bom, a gente até agora não tem muita noção de o que tá acontecendo, mas isso vai mudar um pouco no próximo episódio. O segundo episódio, chamado de Tempo, começa com os três sentados na sala, esperando o programa que já ia começar. Lá atrás tem um calendário que de novo mostra o dia 19. Enfim, um relógio do nada começa a cantar uma canção sobre o tempo, e nessa canção, o relógio leva eles para uma viagem pelo tempo. Em um determinado momento, um novo personagem muito importante aparece, que é o pai do Yellow Guy, chamado Roy. A primeira aparição dele é ele vendo um site meio suspeito, que eu não vou poder falar aqui. Enfim, o pato tenta explicar o que é o tempo, só que o relógio interrompe ele com um grito que vai ficando cada vez mais alto. E fica tão alto que faz o ouvido do Yellow Guy sangrar. Depois de tudo isso, o relógio manda um papo bem deprê, falando que o tempo envelhece as pessoas. E nesse momento, os personagens começam a envelhecer muito rápido. E depois de tudo isso, o plot vai se construindo. Porque tudo que a gente viu agora, na verdade, era o programa que eles queriam assistir no início. E é justamente assim que o episódio acaba. Acho que nesse episódio já ficou bem claro como funciona a dinâmica dessa série. Geralmente os três estão quietos em uma situação normal, até que algum objeto começa a cantar sobre alguma coisa. Tipo nesse episódio, com o relógio que canta sobre o tempo e o caderno que canta sobre a criatividade. Enfim, vamos pro próximo episódio. O terceiro episódio, chamado de Amor, começa com cartaz de desaparecido dos três personagens, o Red Guy, o Yellow Guy e o pato. E segundo o cartaz, a última vez que eles foram vistos foi no dia 19 de junho. Tá estranho. A cena então é cortada pros três fazendo um piquenique. Geralmente nos piqueniques normais, as pessoas levam frutas, doces, torta e etc. Só que no piquenique deles é um pouco diferente, porque eles simplesmente levam galinha crua. Bizarro. Enfim, uma borboleta aparece e o Yellow Guy fica muito feliz, até que o pato mata ela. O que deixa ele muito triste e faz ele sair correndo. Em cima de uma árvore, uma borboleta extremamente bizarra aparece e leva o Yellow Guy para uma viagem sobre o amor e como ele é importante. Só que no fim, essa conversa de amor, na verdade era um culto que queria o corpo e a mente do Yellow Guy. E isso tudo acaba com o Red Guy e o pato achando ele. E como pedido de desculpas, o pato oferece um ovo para ele. E desse ovo, sai isso aqui. Tá bizarro. Mas depois de tudo isso, o episódio acaba. O quarto episódio, chamado de Computador, começa com os três jogando um jogo de cartas. Até que o Red Guy pega uma carta e lê a pergunta que tinha nela. Qual era a maior coisa do mundo? Nesse momento, todos eles olham para um globo, esperando ele criar vida e explicar sobre o mundo. Até que isso realmente acontece, mas ele é interrompido por um computador, que começa a cantar qual era a importância e o quão inteligentes os computadores eram. Enfim, uma coisa estranha que acontece nesse episódio é que o computador ignora ou até mesmo interrompe o cara vermelho. Ele então fica irritado e encosta no teclado do computador. What is your blood type? Are you allergic Shut to up. Don't touch me!
Depois desse grito, eles vão pra dentro do computador e lá dentro eles meio que ficam presos em um looping infinito, até que o Red Guy se cansa e segue um fio que leva ele pra uma porta e abrindo ela, ele se depara com uma versão deles, de extremo baixo orçamento. O pato virou literalmente um pato, o Red Guy virou uma vassoura e o Yellow Guy virou um manequim com cabeça de balão. A cena desse programa é cortada e a cabeça do Red Guy simplesmente explode. O quinto episódio, chamado de Comida, começa com Yellow e com o pato sozinhos, sem o cara vermelho. E mesmo que eles não saibam que o cara vermelho sumiu, eles sentem que algo tá diferente. Não muito tempo depois, um pão começa a cantar, só que o Yellow e o pato ignoram ele. Até que uma lata de espinafre e um bife gigante surgem para continuar a cantoria. Um telefone começa a tocar, o que deixa todo mundo em silêncio, até que o pato vai até ele e atende. Tá, o que foi isso? O pato simplesmente atendeu o telefone, depois aparece uma cena do próprio pato, no que parece ser uma sala médica, assistindo esse episódio. Bizarro, mas vamos continuar. O Biff apresenta pra gente uma casa, que meio que simula um corpo humano. Um tempo depois, outro telefone toca, e de novo, o pato atende. O telefone vira um sanduíche, e agora a geladeira também tá falando. Uma coisa bem estranha nesse episódio, é que tudo parece meio forçado. Tipo, durante o episódio todo, os personagens não parecem tá muito afim, principalmente o pato. Chega um momento que ele surta e sai de foco. A cena então é cortada de novo pro hospital, só que diferente de antes, que o pato tava sozinho, ele agora tá com uma lata, que literalmente tá comendo ele vivo. E a última cena desse episódio é o Yellow gordo com um monte de latas com o rosto do pato. Até que é revelado quem que tava ligando esse tempo todo. O sexto episódio, chamado de Sonhos, é o último e mais revelador episódio até agora. O episódio começa com o Yellow sozinho na casa, até que ele resolve dormir. Só que no meio do sono, o abajur cria vida e quer ensinar sobre os sonhos pra ele, mas o Yellow não tá muito afim. Really? No! A cena então é cortada pro cara vermelho dormindo, e o mais estranho de tudo, ele tá usando roupa. Logo depois, a cena dá um zoom out e é nos mostrado que existem muitos outros caras vermelhos. E ele é meio que a exceção da espécie dele, porque a maioria deles tem uma postura chata e entediante. Enquanto isso, ele vai pro bar e começa a se preparar para cantar uma música. E ele canta a música do primeiro episódio. What's your favorite idea? Mine is being creative. How do you get the idea? I just try to think creatively. When you look at this orange. Como eu tinha dito, a espécie dele é muito entediante. Então todos começam a vaiar ele. Até que no meio dessa plateia, ele se depara com o Roy. Misteriosamente, o cara vermelho muda de ambiente para algo bem mais parecido com Don't Hug Me. Andando por esse novo ambiente, ele se depara com uma máquina, que tá passando exatamente o que tá acontecendo com o Yellow Guy. O cara vermelho então começa a apertar uns botões, e instantaneamente o abajur muda pro relógio, que já tinha aparecido antes. Depois, ele muda pro computador, depois pra borboleta e por aí vai. E nessa loucura, começa a aparecer personagens que nem tinham aparecido antes, tipo o Sistema Solar, um imã e uma pá. E nessa brincadeira até o pato apareceu. Enquanto o cara vermelho apertava os botões, uma mão se aproximava dele, que se revelou como o Roy. O cara vermelho enxerga uma tomada que, desplugando ela, isso aqui acontece. Os três agora têm a cor favorita deles e o principal não é mais dia 19. A principal teoria de Don't Hug Me, I'm Scared é que tudo isso na verdade é um programa de TV, idealizado pelo cara vermelho e financiado pelo Roy. Uma evidência disso é que no sexto episódio, quando toda a plateia vaiava o cara vermelho, o Roy é o único que não tava vaiando ele, e sim demonstrando até uma certa curiosidade, e isso marcou a parceria dos dois. Uma coisa que ficou meio implícita na série é que o cara vermelho e o pato sabiam que estavam sendo gravados, mas não o cara amarelo.
Na visão dele, tudo isso seria real. E isso seria um plano do Roy para maltratar o próprio filho. Uma coisa que dá uma ligação meio paternal na série é que o dia 19 de junho, que aparece em todos os episódios, na verdade, é o Dia dos Pais na Inglaterra, que foi onde a série foi feita. E esse seria o fim. Se, 6 anos depois, no ano de 2022, a série ganhou um show de TV, com mais 6 episódios e cada um tendo mais de 20 minutos, e uma história totalmente nova. Então fica comigo pro show de TV Don't Hug Me, I'm Scared. O primeiro episódio, chamado de Trabalho, começa com os três em um dia que eles não tinham nada pra fazer. O cara vermelho e o cara amarelo estavam bem de boa com isso, mas diferente deles, o Pato não. Ele queria porque queria fazer alguma coisa. Uma maleta aparece e começa uma canção sobre o trabalho. Nessa música eles vão pra vários trabalhos diferentes, tipo pescaria, médico e juiz. O cara vermelho pergunta se ficar sentado sem fazer nada era uma opção, e a maleta nos apresenta mais um personagem, seu irmão mais velho, Brandon, o desempregado. O Brandon começa a cantar uma música bem triste sobre ser pior que o seu irmão, só porque ele era desempregado. Enfim, a música volta de novo, apresentando mais algumas profissões, tipo soldado, cabeleireiro e vendedor de sorvete. Em um determinado momento na música, a maleta abandona eles numa fábrica, e agora eles se tornaram funcionários dela. O cara amarelo vai para uma esteira de criação de peças, e mesmo sendo a primeira vez dele, ele é muito bom nisso. Diferente do Pato, que tenta fazer a mesma coisa, mas acaba criando um bicho bizarro. É nos mostrado onde que o cara vermelho tava, e ele tá meio que em uma sala de chefe atendendo uns telefones. O próprio telefone fala que o cara vermelho é muito bom nisso, e instantaneamente o transforma no chefe da fábrica. Finalmente chega a hora do almoço, então vemos o cara amarelo e o Pato numa fila pra pegar comida. O cara amarelo pega dele, mas por algum motivo a máquina se nega a servir o Pato, e ele é obrigado a pegar comida nessa máquina nojenta, que pega sujeira do chão pra fazer comida. O Pato fica indignado e vai reclamar com o cara vermelho. Como o cara vermelho é meio que o chefe da fábrica, ele demite o Pato e manda ele pra uma espécie de terapeuta. Só que no caso, o terapeuta é um cachorro de 4 olhos que come o Pato. Por incrível que pareça, funciona, e o Pato finalmente entende o trabalho e fica animado pro seu primeiro dia. Mas quando ele sai do elevador, ele se depara com uma festa. Uma festa de despedida do Yellow Guy, que tá extremamente velho e agora tem um filho com uma funcionária da fábrica. E não é só ele que fica velho, o cara vermelho também fica extremamente idoso. O Pato, ao ver isso, tem um momento reflexivo. Ele pensa que não quer aquilo nem pra vida dele e nem pra dos amigos. Passar 40 anos em uma fábrica com as mesmas pessoas todos os dias é uma coisa ruim na visão do Pato. Por isso, ele pega a aposentadoria do Yellow e joga na esteira. O cara amarelo, como tá muito velho, ele até tenta pegar a aposentadoria, mas acaba sofrendo um acidente. E o mais bizarro de tudo é que as pessoas começam a comemorar o fato de ter tido um acidente, e ainda mais por elas não terem se envolvido. E nessa loucura, o cara vermelho demite o Yellow e o Pato vai em direção a um kit de primeiros socorros. Só que abrindo ela, ele se depara com a maleta do início, que leva eles de volta pra casa e dá a recompensa pelo trabalho. Uma única moeda que vai diretamente no olho do Pato. Cara, esse primeiro episódio é muito bom. Mesmo que tenham muitas piadas e uns absurdos, ela retrata muito bem o mundo do trabalho. Cada personagem recebe um papel que fica muito claro no episódio. O cara amarelo é o trabalhador explorado, que aceita qualquer coisa que é empurrada pra ele. O cara vermelho, que é o chefe deslocado, que só sabe demitir as pessoas. O Pato, que é o único que vai contra esse sistema. E o Brandon, que foi o único que tentou ser diferente. Afinal, ele é um escritor de romance. E só por não ter um trabalho de carteira assinada, ele é tratado como inferior pelo próprio irmão. No segundo episódio, chamado de Morte, começa com o Pato lendo um jornal, até que ele lê uma matéria que diz que ele tá morto, definitivamente morto. Um coração cai do Pato e vai em direção a uma parte do chão, até que o mesmo se arrebenta e revela mais um personagem, o Caixão, que veio buscar o Pato. Ele até tenta fazer um joguinho pra tentar acertar quem que tinha morrido, mas ele erra, falando que era o Yellow Guy que tinha morrido. O Pato fica bem animado com essa ideia de morrer e começa uma música bem feliz sobre o grande dia, que no caso é o funeral do Pato. O dia finalmente chega e o Pato vai ser enterrado. Aparece meio que um filminho da vida do Pato, só que tirando a fábrica, nenhuma dessas coisas realmente aconteceram com ele. Ele também estranha que na lápide dele, ao invés de estar escrito Pato, tá escrito David.
Enfim, o pato é enterrado e agora o vermelho e o amarelo têm que superar o luto. Eles escutam alguma coisa quebrando e vão pra cozinha, onde tem um monte de pessoas extremamente tristes com a morte do pato. E como forma de superar o luto, eles ganham um fabricador de amigo. No quarto do Yellow, ele tem uma conversa com o Abajur sobre o que acontece com as pessoas depois da morte. O Abajur fala que as pessoas podem encarnar como objetos ou animais. O dia chega e agora eles querem criar um amigo. Só que o cara amarelo não gosta de nenhuma das opções e joga o fabricador de amigo no chão. O cara vermelho e o cara amarelo começam uma canção sobre superar o luto e que quando alguém vai, a melhor coisa a se fazer é Uma moeba rosa interrompe a música e já é colocado como personagem principal, substituindo o pato. O cara amarelo não gosta da ideia e vira cara pra massinha. A cena então é cortada pro pato, já dentro do caixão, irritando ele, simplesmente por estar entediado. A cena volta e agora nós vemos como o cara vermelho e o cara amarelo estão tentando superar a morte do pato. O cara vermelho falava sobre aceitar as mudanças, mas no fim ele distorceu tanto essa ideia que ao invés de aceitar a morte do pato, ele tenta transformar a massinha em literalmente outro pato. Igual ao cara vermelho, o Yellow também não consegue aceitar a morte dele, mas diferente do cara vermelho, ele tem uma solução muito mais extrema, que é ir até o túmulo do pato e desenterrar ele. No fim do episódio, o pato e o pato fake se encontram, e onde parecia que ia acontecer uma briga, não acontece e começa a tocar a abertura com os quatro. Esse episódio, de novo, retrata algo muito real, a morte das pessoas e como superar ela. Durante o episódio, a principal mensagem é a importância de aceitar as mudanças. O cara vermelho e o cara amarelo até tentam fazer isso, só que a forma deles é extremamente absurda, com o cara vermelho tentando replicar o amigo e o cara amarelo que literalmente desenterrou o pato. E essa ideia reflete na vida real. Se um familiar, amigo, acabar morrendo, ou até uma amizade se afastar naturalmente, é muito importante superar isso, fazendo novos amigos ou fortalecendo amizades, para que você não fique louco igual ao cara vermelho e o cara amarelo. O terceiro episódio, chamado de Família, começa com o cara vermelho e o cara amarelo vendo TV, até que o pato chega com uma surpresa, um salgadinho tamanho família chamado Shadow Dollops. Só que tem um problema, eles não conseguem abrir o pacote. Até que surgem esses irmãos, chamados de Lily e Todney, que falam que o motivo de eles não conseguirem abrir o pacote é que somente uma família conseguiria abri-lo. O pato vai contra isso, falando que eles eram sim uma família, e até tinha umas fotos deles na carteira, mesmo que as fotos não tenham nada a ver com eles. O objetivo da Lily e do Todney é ensinar como funciona uma família. A forma que os irmãos acharam para ensinar sobre família foi levar eles para a própria casa para terem um exemplo de família de verdade. Já na casa deles, dá para ver logo de cara que o clima é pesado. E para tentar deixar esse clima um pouco mais leve, um jogo de tabuleiro começa. Os gêmeos dão a peça da mãe pro cara amarelo, só que o pato pega a peça do cara amarelo para jogar primeiro. Só que todo mundo na casa fica indignado, porque a peça da mãe só pode ser encostada pela própria mãe. Mas se vocês não repararam, o Yellow não é mãe, pelo menos não ainda. Como o pato quebrou uma regra, ele é instantaneamente banido da casa, voltando pro cenário clássico. Agora com só o cara vermelho e o cara amarelo na casa, os gêmeos levam eles pra árvore genealógica da família. Uma árvore cria vida e oferece ajuda pro cara vermelho encontrar a família dele. Obviamente ele aceitou e foi encontrar a família dele. Agora com só o cara amarelo na casa, chega a hora de dormir. Quando ele acorda, uma coisa estranha acontece. Todos ali tratam ele como se ele fosse a mãe da família. O cara amarelo fica desesperado até que a ajuda chega. E não é nada mais, nada menos que o Roy. Não é mostrado o que ele fez, mas por essa cena final eu não preciso falar mais nada. E o episódio acaba com os três aceitando que são uma família. E finalmente conseguindo abrir o salgadinho. A mensagem desse episódio ficou bem clara, que família não se resume só a pai, mãe, tia, avó, e sim pessoas que ficam ao seu lado. No início do episódio, o único que considera o cara vermelho e o cara amarelo como família é o pato, enquanto o cara vermelho considerava eles apenas como um grupo de amigos e o cara amarelo considerava só o seu pai, o Roy, como família. Mas no final, eles aprendem a lição e se consideram uma família, mesmo sem serem uma família de sangue.
O quarto episódio, chamado de Amizade, começa com os três muito felizes. Afinal, hoje é o dia do computador. O único dia do ano que eles podem usar o computador. O Pato fica com o mouse, o cara vermelho com o teclado e o cara amarelo fica responsável por lembrar a senha. Mas como ele é o cara amarelo, ele acaba esquecendo a senha e não da outra. O cara amarelo e o Pato ficam bravos com ele. Nesse momento, um novo personagem é apresentado pra gente, Warren, a águia, que é essa minhoca esquisita, que diz ser de uma organização especializada em uma amizade saudável. O Warren apresenta um vídeo sobre como o bullying é ruim e como isso pode prejudicar muito uma pessoa. Só que fica bem claro que o vídeo é sobre ele. Nesse meio tempo, o cara amarelo lembra a senha e a senha é olho de rato. Meu Deus. Eles conseguem logar no computador e vão direto pro e-mail pra ver quem mandou mensagens pra eles. No e-mail do cara vermelho tinha uma mensagem do Pato e no do Pato tinha uma mensagem do cara vermelho. Mas infelizmente no e-mail do cara amarelo não tinha nada, que devasta totalmente a vida dele e ele acaba ficando assim. O cara vermelho e o Pato acham uma solução de colocar o Warren dentro do cérebro do cara amarelo pra poder tirar ele de lá. Só que diferente da vida real, que as pessoas humilham ele por ele ser extremamente chato e feio, no cérebro do Yellow as pessoas tratam ele bem. Então ele resolve ficar um tempinho ali. Só que como eu tinha dito, esse cara é extremamente irritante. Então todos os amigos de cérebro do Yellow fogem ou se matam. Por isso, o cara amarelo se isola ainda mais em um nível molecular, cara. Só que adivinha, o Warren vai atrás dele. Na próxima cena, aparece o cara amarelo correndo no escuro, até que é revelada a verdadeira aparência do Warren. Só que felizmente uma agulha mata a minhoca e mais tarde descobrimos que foi o Pato que salvou o dia. O episódio acaba com o computador indo embora. Afinal, o dia do computador acabou. Mas como eles ensinaram o valor da amizade pra ele, ele dá um presente pra eles, que não é nada mais, nada menos que um computador que pode ser usado em qualquer dia do ano. Eles ficam felizes e começam a cantar uma música sobre a amizade e como ela é boa, até que o cara amarelo cai e quebra o computador. E uma briga generalizada começa. Nesse episódio é retratado como as amizades deveriam ser. Pelo menos na visão do Warren, uma amizade não pode ter brigas, nem zoações e nem desentendimentos. E se você não é o Warren, você deve saber que as amizades não são assim. Os melhores amigos discutem, concordam, se apoiam e até um minutinho de porrada de vez em quando. E se você reparar, esse é justamente o caso do cara vermelho, do cara amarelo e do Pato. E é exatamente isso que os tornam melhores amigos. O quinto episódio, chamado de Transporte, começa com o Pato anotando coisas na prancheta. O cara vermelho fica indignado e começa a questionar o porquê deles sempre ficarem naquela casa. E nesse momento o professor do episódio aparece, que é esse trem extremamente acabado chamado de Choo Choo. O trem começa a cantar uma música sobre os meios de transporte. Ele vira um avião, um ônibus e por fim um carro. No momento que ele vira um carro, ele simplesmente apaga. E agora ele tá totalmente na mão do cara vermelho, do Pato e do cara amarelo. A primeira coisa que dá pra reparar é a placa do carro, que se substituirmos o 5 por um S e o 3 por um E, nós temos o nome Leslie. Guarda esse nome na cabeça que daqui a pouco ele vai ser muito importante. Agora com o carro, o cara vermelho dá a ideia de eles saírem pra explorar. O Pato e o cara amarelo a princípio negam, só que depois eles aceitam. Já na estrada, um GPS aparece e o cara vermelho escolhe uma rota pra uma cidade chamada Clay Hill. Uma curiosidade é que antes de lançarem o show de TV, uma série chamada Wacky Wacky foi anunciada, e essa série ela se passaria totalmente na cidade de Clay Hill, só que infelizmente isso nunca aconteceu porque a série foi cancelada. Essa cidade ter sido citada foi mais uma brincadeira dos criadores. Enfim, os três começam a cantar uma música sobre como eles adoram viajar e como isso é divertido. Mas não muito tempo depois, o Pato começa a ficar entediado, e para solucionar esse problema, o Pato começa a receber um monte de benefícios, tipo uma telinha com Amazon Prime, uma cortina e até um fone de ouvido. Enquanto isso, o coitado do cara amarelo tinha uma sacola de vômito e um cinzeiro cheio de bituca. Enfim, o cara amarelo pergunta pro vermelho pra onde eles estão indo e o cara vermelho responde pra uma comunidade. Na próxima cena, o Yellow dorme e é mostrado como que o cara amarelo imagina uma comunidade, um lugar extremamente amigável onde todo mundo se conhece. O cara amarelo imagina um vizinho indo entregar um presente de boas-vindas, e o presente era um pássaro que acaba voando e causando um acidente. Oh, careful. Careful now!
O cara amarelo acorda e tudo começa a dar errado, como o carro tá ficando sem gasolina e tudo que o Pato tinha simplesmente some do nada. O carro, que se você não lembra, era o professor do início, acorda e começa a gritar com o cara vermelho, perguntando por que eles estavam tão longe de casa. E nesse momento de caos, a realidade começa a bugar e eles vão parar numa espécie de lixão que não parece nada com o mundo de Don't Hug Me. E o episódio acaba com a voz de uma mulher, enquanto a mesma posiciona uma maquete do carro que eles estavam em outra maquete da casa deles. Enquanto ela diz, toda viagem sempre termina de volta em casa. Tá bom, vamos lá. Do início até perto do fim do episódio, é retratada a rotina e como é importante quebrar ela de vez em quando. No início, o único interessado era o cara vermelho, que queria viver algo novo, enquanto o Pato e o Yellow negaram essa ideia de quebrar a rotina, demonstrando preocupação e até um certo medo. Mas no fim, acabam aceitando. Já no final do episódio, tudo começa a ficar bizarro, com eles aparentemente saindo do universo de Don't Hug Me e a primeira aparição de uma mulher que supostamente administra esse universo, que a gente pode teorizar que seja a Leslie, mas a gente só vai descobrir no próximo e último episódio, Eletricidade. O sexto e último episódio, chamado de Eletricidade, começa com o cara vermelho achando uma conta de luz. O Pato, como é ignorante, ele não acredita que exista eletricidade. E vendo essa situação, um medidor de energia ganha vida e começa a explicar como que a eletricidade é importante no dia a dia. O cara vermelho pergunta se ele era algo realmente elétrico, porque ele não tá ligado em nenhuma tomada. O medidor fala que, na verdade, ele era movido a pilhas. O cara amarelo então fala que também era movido a pilhas. Obviamente, eles não acreditam até que ele mostra elas, e elas estão totalmente enferrujadas. O Pato, vendo isso, coloca a pilha do medidor no cara amarelo. Ele começa a tremer e de uma hora para outra, ele muda o corte de cabelo e agora ele é extremamente inteligente. A cena é cortada e agora eles estão na cozinha. E nesse momento, um novo professor aparece e dessa vez ele tenta ensinar sobre o que seria uma seguradoria. Só que dessa vez o professor ensina, só que é o cara amarelo que dá aula, porque ao invés do professor explicar para ele que explica pro professor. Depois de do nada um personagem aparecer no meio da sala deles, o cara amarelo tem uma epifania e começa a se perguntar da onde que aquilo tinha vindo. Ele chega em umas escadas, onde tem um quadro dele mesmo subindo as escadas, o que dá pra entender que isso já tinha acontecido antes. Enfim, lá em cima, o cara amarelo se depara com uma sala, a sala dos caras grandes. E ali, ele se depara com uma versão gigante do Pato e do cara vermelho. Por algum motivo, essas versões do Pato e do cara vermelho sabia que ele viria, como se isso já tivesse acontecido antes. Enfim, esses dois falam que são muito superiores aos de baixo, porque ao invés de aprender uma lição por vez, eles aprendem duas. Ao mesmo tempo que isso acontece, o Pato e o cara vermelho ficaram sem luz. Afinal, eles sobrecarregaram o medidor. Voltando pro cara amarelo, ele continua subindo as escadas, até que ele se depara com outra sala, e dessa vez ela é chamada de Sala dos Caras Maiores. E lá, ele encontra uma versão ainda mais avançada do Pato e do cara vermelho. Nessa sala, não é dito quantas lições eles aprendem, mas uma coisa diferente é que eles botam em prática as lições. No caso, a prática é eletrocutar essa gosma para ver se ela gostava. O cara amarelo fica assustado e sai da sala. Ele continua subindo até que ele chega em uma porta, que do lado dela tem um quadro dentro de outro quadro e por aí vai. Só que a coisa estranha é que todos esses quadros têm desenhado o Yellow Guy abrindo aquela porta. Ele abre a porta e se depara com uma mulher extremamente estranha, que é a mesma do episódio anterior, que a essa altura já dá pra chamar ela de Leslie. Nessa sala dela tem uma espécie de museu com objetos que representam os episódios, tipo o salgadinho do episódio da família, a pá do episódio da morte e por fim as pilhas desse episódio. Inicialmente ela parece ser amigável com o Yellow, até que o mesmo pergunta se ela que criou tudo isso. Ela não responde e de novo ele pergunta. Ela então fica brava e pede um favor pro cara amarelo, e a recompensa seria algo que supostamente o cara amarelo precisava. A cena então é cortada pro Pato e o cara vermelho no total breu, só que a parte estranha é que eles encontram vários professores que já tinham aparecido antes, tipo a Carne, o relógio e a maleta. Só que o estranho é que eles não lembram de nenhum deles. A cena volta pra Leslie entregando um livro pra ele. Ela então diz que esse livro teria as respostas e que era pra ele compartilhar com os amigos, no caso o cara vermelho e o Pato. Ele pergunta se poderia ficar com ela e ela responde isso aqui. You're not my real son! Tá bom. Bizarro. O cara amarelo volta pros amigos e ao ver ele, o Pato imediatamente troca as pilhas, fazendo a luz voltar. Só que como a pilha do cara amarelo foi trocada, ele volta a ser burro e não sabe o motivo de estar com o livro na mão. E na cabeça dele, a única solução é triturar o livro.
A teoria que eu mais aceito é que tudo isso é um looping. Só que aqui tem meio que uma bifurcação da teoria. A primeira, que isso tudo seria um looping mental, que na verdade o tempo passa, mas todos os dias os personagens têm sua memória apagada. E por isso é sempre dia 20 ou dia 19, porque na percepção deles, o dia nunca se passou. Existem várias evidências durante a série, mas a principal acontece no 6º episódio mesmo, com o cara vermelho e com o pato vendo vários personagens que eles já tinham visto antes, tipo o relógio e a maleta, que apareceu só 5 episódios atrás, mas por algum motivo eles não se lembram. Já na segunda teoria, a série seria um looping temporal, ou seja, o tempo realmente não passa. Tirando isso, as duas teorias são bem parecidas e são basicamente a mesma coisa. Mas agora indo pra Leslie, a coisa realmente fica estranha e pesada. Para essa teoria fazer sentido, a gente tem que considerar o Yellow Guy como uma espécie de segundo filho dela. E isso não é nenhum absurdo dizer, afinal tem esse diálogo aqui. You're not my real son! Lembra do 5º episódio, quando o Yellow tem aquele sonho da vizinhança? Então, a teoria diz que tudo que aconteceu naquele sonho aconteceu com a Leslie. Ela teria se mudado com seu filho para uma cidade, até que seu filho sofre um acidente. E tem gente que fala que ela mesma atropelou o menino. E isso explicaria a placa do carro e aqueles machucados que ela tem pelo corpo. Nessa teoria, cada personagem representa algo que aconteceu na vida dela. O Roy seria o marido, que é ausente, mas ao mesmo tempo controlador. O Pato seria a representação do pássaro que de tabela causou o acidente, e isso explicaria o porquê ele sempre se ferra nos episódios. No primeiro, ele é o único que não consegue se encaixar no trabalho. No segundo, ele definitivamente morre. No terceiro, ele é expulso da casa e por aí vai. E o cara amarelo seria a representação do filho dela. E o cara vermelho é o cara vermelho. Don't Hug Me, I'm Scared é uma série muito boa, que começou só como um projeto de internet e conseguiu ganhar até um show de TV. E não é à toa, ele tem personagens muito bons, uma lore melhor ainda e uma estética única. E bem, esse foi Don't Hug Me, I'm Scared. Se você assistiu até aqui, considere deixar um like, se inscrever no canal, e se tiver a opção de hypar, hype o vídeo que isso também me ajuda. Muito obrigado, tchau e até semana que vem.